O Arcline XP, além dos tradicionais tetos falsos utilizados com gesso cartonado, também me permite criar tetos falsos mais técnicos em placas de staff com uma estrutura em alumínio suspenso, em que, a dada altura, se quisermos fazer uma completa alteração do layout, adicionando pontos de luz, adicionando dispositivos de ventilação, adicionando dispositivos de detecção de incêndio, nós podemos tirar uma placa de staff e no seu lugar colocar esse mesmo dispositivo. Vamos ver então as várias formas como podemos adicionar esses tetos aos nossos edifícios e vamos também ver como é que nós podemos configurar estilos de criação desses mesmos tetos para que tudo corra bem quando nós quisermos utilizá-los nos nossos projetos. Então eu tenho aqui um projeto de uma habitação que tem aqui uma pequena garagem e uma sala de estar, uma cozinha. Não seria o melhor exemplo para colocar um tipo de teto destes, portanto o ideal seria um teto de um escritório ou uma loja, uma coisa idêntica onde esses tetos realmente são necessários, mas vamos admitir que queremos aplicar um teto desses aqui nesta garagem que está aqui assinalada como arrumos, mas que se trata de uma garagem. Portanto, eu tenho aqui este piso e então vamos ver como é que eu posso adicionar esse tipo de tetos. Eu vou começar por fazer aqui um corte em 3D, aliás ele já está feito, só vou aqui refazê-lo, portanto basta-me clicar aqui e clicar neste botão para eu depois conseguir visualizar em 3D um corte, portanto, neste edifício. Aliás, vou fazer o seguinte, eu vou puxar este corte um bocadinho mais para cá, portanto, vou fazer um Move From, vou movê-lo um bocadinho para aqui e vou refazê-lo para ver um bocadinho mais da minha garagem. Portanto, vamos aqui só mostrar o 3D, portanto, e vemos aqui que temos aqui um teto falso, um teto inclinado muito alto. Em primeiro lugar, onde é que eu configuro a altura que o teto falso vai ficar? Portanto, eu vou começar por colocar a minha planta 2D ativada, venho aqui ao meu gestor de pisos, portanto aqui em baixo na barra de status, portanto clico aqui onde diz piso 0 e imediatamente aparece-me aqui piso 0 e a altura do meu teto falso está a 2,60 m, que eu vou baixar para 2,40 m. Portanto faço 2,40 m, faço de seguida OK. E imediatamente, se eu tivesse tetos falsos, eles baixavam todos para exatamente essa altura. Portanto, já tenho que refazer aqui o meu corte 3D, porque ele desapareceu dali. E vamos então agora adicionar o teto falso, agora sim, dentro daquele espaço. Portanto, eu tenho três formas de adicionar tetos falsos. Portanto, isto serve tanto para os tetos falsos em pelador ou em gesso cartonado, ou os tetos falsos em placas de staff. Portanto, eu venho aqui ao menu Building, aqui no menu Ribbons, Building, Ceiling, e depois tenho Plane Auto Ceiling e também tenho Grid Auto Ceiling. O que vamos falar neste tutorial é exclusivamente o Grid Auto Ceiling. Ou Grid Ceiling neste caso. Depois temos outra hipótese que é o Plane Ceiling by Polygon e também temos o Grid Ceiling by Polygon e depois temos o Plane Auto Ceiling in All Rooms e também temos o Grid Auto Ceiling in All Rooms. Vamos começar pela primeira opção, que é Grid Auto Ceiling. Ao selecionar Grid Auto Ceiling, o que é que eu tenho que fazer? Portanto, ele aparece-me o cursor com uma espécie de teias de aranha quando eu coloco o cursor sobre um espaço e ele encontra-me os limites deste espaço através das paredes e a seguir basta-me clicar num ponto dentro deste espaço, ele detecta-me dos limites todos do espaço e se eu vier aqui ao meu modelo tridimensional, ele adicionou-me de facto um teto reticulado que é constituído por uma estrutura metálica, portanto, suponho que em alumínio, que tem os determinados perfis que são normalizados e tem umas placas de staff que apenas pousam de cima para baixo, portanto são colocadas através do efeito da gravidade e de onde a onde temos uma grelha de iluminação. Portanto, ele automaticamente adicionou-me este teto falso, tendo em conta as características que já estão definidas para ele e tendo em conta também o pé direito que eu defini aqui quando alterei a altura dos tetos falsos. Vamos aqui eliminar este teto falso por um momento e vamos adicionar o mesmo teto falso, mas de outra forma. Vamos outra vez aqui ao menu Ceiling, clicamos nesta vez não em Grid Auto Ceiling, mas em Grid Ceiling by Polygon. Grid Ceiling by Polygon, ele vai-me pedir todos os pontos que compõem, portanto, os vértices deste teto falso. Eu vou começar por aqui, clico neste ponto, 2, 3 e termino aqui e fecho ali.
e imediatamente ele faz exatamente a mesma coisa, coloca-me um teto falso exatamente à altura que estava definida anteriormente, portanto não há aqui qualquer novidade. Apenas serve para, eventualmente, se eu quiser um teto falso mais pequeno do que o espaço, portanto, por exemplo, para colocar dois tetos falsos completamente distintos, a duas alturas completamente distintas, aí sim utilizávamos este processo. Próxima forma é, por simplesmente, adicionar um teto falso a todos os espaços que aqui estão. E para isso, vou aqui a Ceiling e seleciono a opção Grid Auto Ceiling in All Rooms. E o que ele faz é, mediante as características dos tetos falsos, ele cria-me imediatamente um teto falso reticulado em cada um destes espaços, portanto, independentemente de ser possível ou não ser possível. Nós agora depois vamos apagar os que não estão. Portanto, ele diz-me imediatamente que criou 6 tetos falsos. Faço OK. Por exemplo, um que não era possível era este que está aqui no espaço do corredor, que é simultaneamente o espaço das escadas. Obviamente que ia interferir com a nossa escada, portanto aqui vamos eliminá-lo. Quando muito eu podia criar um teto falso só nesta zona. Portanto, mas não era bem isto que eu pretendo, portanto eu quero apenas criar um teto falso na minha garagem. Vamos sair daqui, vamos fazer Ctrl Z e vamos fazer outra vez Ceiling e selecionar Grid Auto Ceiling. E imediatamente clicamos dentro do espaço da nossa garagem e ele cria-nos um teto falso que é um reticulado com 3 pontos de luz. E eu sei que são 3 pontos de luz porquê? Porque se eu selecionar agora aqui o teto, ele aparecem-me umas lâmpadas aqui assinaladas, portanto correspondem às lâmpadas que estão já atribuídas por defeito neste teto. Se eu quiser movê-las para outro local, portanto clico em Move e movo-as, por exemplo, para aqui. Vou fazer Ctrl Z para voltar a pôr como estava. Portanto, basta-me clicar no teto falso, aparece-me a simbologia da lâmpada e eu agora só tenho que clicar aqui, por exemplo, Move ou Mover Copy, se eu quiser mover uma cópia, ou se eu clicar sobre ela e selecionar Delete, ele elimina-me aquele ponto de luz. Agora, e se eu quiser adicionar outro tipo de dispositivos a este teto? Eu posso fazê-lo de duas formas. O mais fácil é selecionar o teto e ir às propriedades, portanto, às ferramentas para adicionar o que quer que seja a esta entidade. A outra é mais trabalhosa. Numa primeira fase temos que perceber como é que ela funciona, mas depois acabamos por tirar mais partido porque criamos uma regra que depois podemos aplicar a outros tetos falsos. Eu vou mostrar as duas, portanto eu vou começar por selecionar o meu teto falso e vou clicar nesta seta para a direita e a dada altura aparece-me aqui uma opção que diz Add Units e umas subopções que é Add Lamps, Add Splinkers, Add Anemostats e Add Other Units. O que é que isto quer dizer? Eu vou selecionar Add Lamps e o que é que ele vai fazer? Ele vai me perguntar que tipo de armadura que eu quero aplicar naqueles espaços. Eu posso aplicar qualquer tipo de lâmpadas, posso utilizar uma lâmpada destas, faço OK. E ele depois pergunta-me se eu quero aplicar em toda a área, ou seja, em cada um destes quadradinhos ele vai colocar uma daqueles pontos, obviamente que eu não quero isso, ou se quero aplicar apenas nos objetos que eu vou selecionar. Eu vou fazer Allow Units e agora, por exemplo, aplicava aquele candeeiro, por exemplo, neste módulo e neste, e carregava no botão direito do rato, e quando eu vier agora aqui, os candeeiros estão aplicados por debaixo da placa de staff. Do mesmo modo, se eu selecionar aqui a estrutura e vier aqui à seta, seleciono Add Units e fazer Add Lamps, eu podia escolher outra, por exemplo esta luminária aqui. Aqui vou só, portanto, colocar em algumas unidades, por exemplo nesta e nesta, carregava no botão direito do rato e o problema que acontece aqui é que ele aplica-me sempre abaixo da placa de staff, ele não me tira a placa de staff e isso só me tira se eu alterar a configuração do teto falso, que é o que vamos fazer daqui por um bocado. Próxima opção é que nós podemos também adicionar outro tipo de unidades. Portanto, se eu vier aqui, selecionar aqui, faço Add Units e selecionar Add Splinkers, o que é que ele me vai adicionar? Vai-me adicionar um dispositivo de detecção de incêndio. Portanto, eu faço OK, digo Allow Not all Wall Units e digo que quero colocar um detector de incêndio nesta placa e nesta placa, por exemplo, clico no botão direito do rato e imediatamente ele vai-me gerar um detector de incêndio dentro daquelas quadrículas, exatamente a meio, que eu depois posso vir aqui
ao corte, portanto em 3D, e visualizá-lo aqui, portanto, nos locais que eu especifiquei. Por último, eu posso também adicionar grelhas de ventilação, portanto venho aqui, clico no botão direito do rato, seleciono a grelha, seleciono a seta que aponta para a direita, faço Add Units e seleciono a Nemostats, e aqui tenho, por exemplo, uma grelha de ventilação, que posso fazer OK, adicionar apenas, por exemplo, nesta placa e nesta placa, e ele, mais uma vez, não me retira a placa e adiciona-me por baixo. E então vamos ver como é que eu deveria ter adicionado estes elementos para criar uma regra e ao mesmo tempo substituir, por exemplo, uma placa de staff por uma grelha de iluminação, em vez de pura e simplesmente colocá-la por debaixo dessa placa de staff. Portanto, o que eu vou fazer é selecionar o meu teto falso, vou clicar no botão de configuração, portanto, que é este pequeno lápis, e ele vai-me abrir um menu que é constituído por vários separadores numa linha horizontal. Portanto, eu, se clicar por aqui fora, eles vão-me aparecer todos submenus por aqui. Do mesmo modo, além destes separadores, eu também tenho estes separadores na vertical, que eu, selecionando um ou outro, aparecem-me outras opções que dizem respeito a este teto. Vamos começar pelo primeiro separador, que é o separador mais à esquerda, que é o tipo de teto falso que vamos criar, que é em grelha sempre, mas que pode ser de dois tipos. Pode ser uma grelha suspensa ou pode ser um do tipo strip. O strip é o quê? É um teto falso em que, em vez de termos placas de staff quadradas, vamos ter, portanto, grelhas, de tiras que se vão sobrepor, que depois nós podemos definir também a sua dimensão aqui, e aqui também podemos definir um ângulo, portanto podemos colocá-las a 45 graus, a 60 graus, ou a que inclinação a gente quiser. E depois onde é que se vai encontrar o ponto de referência para definir a regra. Portanto, eu vou pôr aqui exatamente no meio e desviar eventualmente esse ponto para onde nós quisermos. Portanto, o que me vai interessar é o Suspended Grid. Eu não quero a 60 graus, quero a 0 graus. Portanto, e aqui vamos manter o nosso teto. Eu vou colocar aqui o teto visto por baixo, aqui na pré-visualização. Vamos passar agora para o próximo separador. Portanto, nós vamos percorrê-los todos da esquerda para a direita, ou quase todos. E aqui o que é que vamos definir? Aqui uma área que me esqueci. No primeiro separador, no Grade Width, eu posso, por exemplo, aumentar a largura da grelha, que está em 0,60 por 0,60, para 1 metro por 1 metro. Mas o que é que isso me traz de problemas? É que eu depois vou ter que criar novas placas de staff, porque as que estão aqui a ser aplicadas são placas 60 por 60. O que quer dizer que se eu tiver uma dimensão superior, elas já não vão encaixar lá, porque são demasiado pequenas para aquele espaço. Portanto, eu vou manter os 0,6 por 0,6 e no separador seguinte, aqui está errado, no separador seguinte eu escolho que tipo de placas é que eu quero aplicar. Portanto, eu posso aplicar um painel branco, um Trim Edge Panel, ou por exemplo um painel de pinho. Eventualmente eu posso vir aqui e vou à biblioteca ir buscar outro tipo de painéis que eu queira aplicar. Portanto, estou satisfeito com este Trim Edge Panel, portanto vou manter este que aqui está. Por outro lado, do lado esquerdo, eu também posso definir várias coisas. Em primeiro lugar, eu posso carregar tipos de iluminação que posso aplicar. Por exemplo, vou aplicar esta que aqui está, ou esta, portanto, que é uma LED. Portanto, são grelhas de iluminação. Posso escolher vários tipos de detectores de incêndio. Portanto, se eu aqui não encontrar o que eu quero, posso ir buscar à minha biblioteca. Se eu não estiver na biblioteca, posso ir buscar à biblioteca da BIMobject, posso ir buscar à biblioteca da 3D Warehouse do SketchUp. Portanto, posso ir buscar isso à internet e enriquecer a minha biblioteca, e depois esses elementos aparecem aqui. E finalmente temos ainda o último dos separadores aqui verticais, portanto o quarto separador, onde eu posso definir que tipo de grelhas de ventilação é que eu quero aplicar ao meu teto. Eu estou a dizer que quero aplicar, mas ainda não apliquei. Isto é o passo seguinte, que é feito neste ícone que está aqui, que é uma lâmpada com um mais. E o que é que eu posso aplicar então neste teto? Vamos aqui afastar um bocadinho. Portanto, eu tenho aqui as minhas grelhas, elas estão a ser aplicadas numa coluna só, ou posso aplicar um objeto único. Portanto, eu tenho várias formas de aplicar. Ou um objeto único, ou uma coluna só, ou uma coluna na outra direção, ou uma grelha, portanto
várias linhas e várias colunas do mesmo objeto. Se repararem, nós temos aqui umas setas a apontar, portanto, uma seta verde, uma seta vermelha e uma seta azul, que me aparece também aqui reproduzida. Ou seja, eu aqui na seta vermelha estou a dizer o quê? Estou a dizer que de 2 em 2, portanto, de duas em duas células, eu tenho uma grelha de iluminação. Vamos pôr de 3 em 3 e ver o que acontece. Portanto, ele distribui-me as grelhas de 3 em 3 a partir do centro, que é o meu ponto de referência que eu posso eventualmente alterar neste primeiro campo. Portanto, aqui não me interessa, vou manter como está. E por outro lado, estou a dizer que de 2 em 2, de acordo com o meu eixo verde, também vou ter grelhas. O que é que acontece aqui? Portanto, era suposto ter aqui uma grelha e ter aqui uma grelha. Só que, se repararem, a dimensão desta grelha não me permite ter um dispositivo destes completo, de maneira que ele ignora quer este espaço, quer este que aqui está. No entanto, se eu quiser, posso colocar uma grelha aqui e outra grelha aqui. Portanto, elas têm que ser colocadas de 2 em 2, mas eu posso dizer que a primeira grelha vai ser colocada em relação a este alinhamento, menos 1 ou mais 1. Vamos pôr menos 1 e o que vai acontecer é que ele coloca-me aquela grelha aqui. Portanto, eu agora tenho um alinhamento e outro, porque eu aqui estou a dizer que tenho de 2 em 2. Experimentem pôr de 1 em 1, portanto ele colocava ali no meio também mais uma linha de grelhas de iluminação. Depois eu posso aqui definir que tipo de iluminação que eu quero aplicar. Portanto, eu posso utilizar da que aqui está, ou aplicar a que está definida por defeito e que já tínhamos definido anteriormente. Depois podemos também dizer que queremos colocar um dispositivo de detecção de incêndio. Ele neste momento está a apontá-lo para este quadrado verde que aqui está, porque tenho aqui menos 1, portanto, se eu passar do menos 1 para 0, o quadrado verde vai passar aqui para o meio, e se eu aqui quiser colocar de facto um dispositivo de incêndio, basta-me clicar aqui neste visto que diz Create e ele coloca-me o detector de incêndio exatamente ali e repõe-me a placa que lá estava, que foi retirada por causa do dispositivo portanto, de CCTV ou de filmagem. Vamos agora querer também colocar uma grelha de ventilação neste quadrado e neste quadrado. Para isso podemos optar por colocar uma linha ou uma coluna. Portanto, neste caso será uma linha. Tudo bem. Aqui vou tirar o menos 1 e vou pôr 0 para ele centrar. Mas eu só quero uma aqui e outra aqui. E o que é que eu vou fazer? Portanto, eu vou ter uma e depois a próxima vai ser 1, 2, 3, 4 à frente. Ou seja, daqui vamos mudar de 2 para 4. Inicialmente ele só me vai colocar uma aqui no centro, mas se repararem eu tenho a seta para a direita e eu quero colocar a primeira das grelhas, portanto dos dispositivos de ventilação, 1, 2 células atrás. Então vamos aqui onde temos a seta vermelha, portanto a apontar para o lado direito, neste caso vou pôr para o lado esquerdo, portanto ponho menos 1, portanto ele vai colocar uma aqui e outra aqui. Portanto, temos a distância de 1, 2, 3, 4, está correto. E vou colocar menos 2 e ele coloca-me a primeira aqui e a segunda aqui. E agora só temos que fazer Create e ele coloca-me logo lá as grelhas de ventilação. Finalmente, temos ainda o outro separador, que é o Other Units, outro tipo de unidades que podemos adicionar. Podemos adicionar só uma. Por exemplo, ele está aqui a adicionar uma placa de CCTV, ela já está aplicada, portanto, ou por outra já estava, mas eu vou eliminar. Mas se eu quiser, posso dizer que quero aplicar este elemento, não neste quadrado que aqui está, mas, por exemplo, vamos supor neste cantinho que aqui está. Aqui o que íamos fazer, eu posso imediatamente vir aqui e andar com ele para a direita. Cá está. E depois só tenho que clicar no visto e a câmera vai-me aparecer ali. Tem uma particularidade, ele retira a placa
para colocar lá a câmera. Portanto, ali deixávamos de ter uma placa. Vamos deixar a câmera conforme está e vamos passar então ao separador seguinte. E no separador seguinte o que é que eu defino? Eu defino em 3 direções, ou seja, numa das direções e na direção perpendicular e no perímetro, que tipo de perfil de alumínio é que vai ser aplicado. Portanto, ele tem um perfil de alumínio que está a ser aplicado por defeito, tanto para os alinhamentos horizontais, verticais, como para o perímetro. Simplesmente, se nós quisermos e se tivermos o perfil desenhado conforme vai ser aplicado, eu posso adicionar um novo, ou posso, pura e simplesmente, editar este que aqui está, peço desculpa, e posso inclusivamente desenhar o meu próprio perfil. Se eu ver aqui a Custom Profile e desenhar um perfil, aqui já estou aqui a exagerar um bocadinho, mas posso definir a secção que eu vou utilizar. Eu estou aqui a utilizar algumas que aqui estão já por defeito. Posso criar uma nova e eu posso desenhá-la a partir daqui, não vou fazer nada disso. Posso adicionar uma personalizada, portanto eu posso utilizar o tipo de perfis como muito bem entender. Eu aqui vou simplesmente cancelar e voltar à área que estava e vou manter os perfis que estavam. Eu não quero criar, portanto, tetos rebaixados em relação ao que aqui está. Portanto, vou passar aqui ao último, que é o botão Save, onde eu vou fazer Save As e vou criar um estilo. Vou chamar teto de staff 60 vezes 60 centímetros e posso criar isto numa categoria. Por exemplo, posso criar na minha categoria, criar uma subcategoria, vou chamar aqui tetos falsos, por exemplo, e em termos de produtor posso dizer que foi criado, neste caso, pela Ibercad. Faço OK, portanto, isto no caso ser o fabricante, faço OK, imediatamente ele adiciona-me este estilo que eu depois posso utilizar noutros projetos, se eu assim quiser. Faço OK, e quando eu fizer OK e viermos aqui ao nosso modelo tridimensional, nós verificamos que de facto ele adicionou o teto exatamente como nós queríamos. Portanto, temos aqui 2 linhas de grelhas de iluminação, 2 grelhas de ventilação, um detector de incêndios e uma câmara de segurança, portanto, onde nós podemos então aplicar este teto falso. Portanto, se eu quiser aplicar este teto falso, ele vai aplicar exatamente com a mesma regra que estava a ser aplicada no outro. Portanto, eu posso utilizar isso num outro espaço. Por exemplo, vou clicar aqui e ele aplica-me também exatamente com as mesmas características neste espaço que aqui está. Portanto, e teríamos exatamente a mesma regra, embora depois tivéssemos que fazer aqui determinadas afinações para isto tudo correr bem.